Estamos ao vivo então, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa live número 223, nossa primeira live do dia, essa manhã de quinta-feira. Vamos para a nossa live número 223, então, com mais um tema do desenvolvimento pessoal. Hoje eu quero falar de um tema que costuma estar presente aqui nas nossas lives sempre, que é aquela questão do sentido da vida, né? Que muito se tem dúvida, né? Do que é, de como que a gente alcança. E eu tô sempre também trazendo aqui questões assim que eu chamo de amarras verbais, vamos dizer assim, né? Que são aqueles bordões, aquelas frases que a gente compra como uma verdade absoluta. Quando vê a gente está vivendo, né? Com base nisso, nosso olhar diante da vida se molda através dessas frases, e quando vê a gente está ali, né? Sem perceber que isso muitas vezes é a origem de grandes frustrações, né? O que eu estou querendo dizer com isso e o que isso tem a ver com o tal sentido da vida, né? Com o centro da nossa personalidade mesmo. Eu não sei se vocês já ouviram falar algumas vezes, né? Frases do tipo assim, poxa, o ambiente modula comportamento, né? Tipo assim, o nosso comportamento ele é moldado pelo ambiente que a gente vive, né? Então, assim, conforme a gente está ali acostumado num determinado ambiente, a gente vai se comportando como tal. Ora, eu acredito muito que essa frase ela faz bastante sentido, porque várias vezes vocês já devem ter me ouvido falar aqui sobre a questão da virtude da temperança, né? Aquilo que a gente vai se temperando, a gente vai se tornando um pouco aquilo, né? Então, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente está se alimentando, né? Seja no sentido biológico ou seja no sentido psicológico, de certa forma aquilo ali vai ter um impacto. Isso é inegável, isso não dá para negar, né? Então, ponto, essa questão não se discute. O problema é quando isso é trazido como uma forma determinante para aquelas pessoas que de repente não tem como sair de repente daquele ambiente ou estão ali com uma certa limitação, e aí elas têm que comprar essa ideia, né, como se fosse um fator determinante, no sentido de que eu não tenho a liberdade para poder moldar os meus comportamentos conforme aquilo que eu acredito e não conforme o ambiente que eu vivo. Então isso acaba virando meio que uma armadilha, né? E aí acreditar muitas vezes numa frase dessas como algo determinante e não como algo impactante, acaba muitas vezes determinando, né? Sendo origem de muitas frustrações. Vocês entendem a sutil diferença que tem entre impactar e determinar? Né? Isso a gente pode fazer até mesmo um parâmetro com a questão dos temperamentos, né? Que às vezes eu falo aqui, né? O nosso temperamento ele impacta, né? De repente, né? Na nossa vida. Agora ele jamais pode ser fator que determina, né? Como que tu vai viver a tua vida, né? Até porque na medida em que tu vai ganhando consciência e vai aprendendo, tu vai conseguindo dominar aquilo ali, tu vai dominando o teu temperamento para que aquilo ali seja utilizado a favor e não seja utilizado contra. A mesma coisa na questão dos ambientes, né? E por que eu resolvi falar desse tema hoje, né? Eu não vou falar aqui da pessoa que falou essa frase, porque senão daqui a pouco vão dizer que eu tô pegando no pé, porque na live de ontem eu já falei um pouco sobre isso, né? Sobre que quem quer ali buscar ali umas lives mais educadinhas, onde a pessoa tá falando coisinhas bonitinhas, tem lá o fulano, então eu não vou falar de novo, porque senão parece pessoal, pegação no pé, né? E não é isso, né? Eu quero trazer aqui alguns exemplos, né? Para que a gente possa usar, poderia ser qualquer outra pessoa, mas exemplos de como a gente compra, né? Porque são pessoas realmente que exercem um certo poder pessoal na vida de vocês, na vida das pessoas que estão ali assistindo, e a gente nem para mais para se questionar. E o que é essa frase que essa pessoa famosa dizia, né? Era uma frase mais ou menos assim, né? Normalmente ela vem ali misturada de palavrinhas bonitas, combinadas ali, e aí o que fala? A pessoa, hoje em dia, boa parte das pessoas ficam fazendo leitura, fazem uma leitura ali, né, dinâmica da frase, né? Eu vejo muito isso porque eu também trabalho numa empresa onde a gente faz atendimento aos clientes, né? E ali olhando, né, o histórico de conversas dos clientes, a gente percebe que o pessoal ele faz muita leitura dinâmica, né? Por exemplo, né, a pessoa está ali, o chat ali, né, do robô, ele pergunta para a pessoa, informe o seu CEP.
e a pessoa vai lá e informa o CPF, né? E isso acontece muito, eu dizer que não é uma coisa rara de acontecer, né? É muito comum. O chat está ali e pede assim, ó, me informe o seu CEP. A pessoa informa o seu CPF, eu diria assim, ó, é mais de 50% das pessoas fazem isso. Isso só para abrir um parênteses para mostrar, poxa, as pessoas fazem leitura dinâmica. A gente pega uma frase e a gente não olha mais o que tem ali combinado naquelas palavras, né? Então a frase que essa pessoa dizia ali, né? A frase que essa pessoa famosa postou, ela dizia mais ou menos o seguinte, assim, ó, a felicidade inteligente, só por aí a gente já tem que dar um passinho para trás. Tá, mas peraí, cara, o que é felicidade inteligente? Né? Já está fazendo uma combinação de coisas que não faz muito sentido, não existe. Como que eu vou dizer aqui, decretar que uma felicidade é inteligente ou uma felicidade é burra, né? Precisaria discorrer muito sobre esse assunto, mas está ali, né? É uma combinação de duas palavras bonitinhas, né? Então quem lê vai estar ali, não, olha, isso aqui deve ser uma verdade, né? Junta a autoridade que a pessoa tem. Mais umas palavrinhas bonitas, beleza, eu vou tornar isso aqui a frase da minha vida, vou colocar na bio do meu Instagram para todo mundo ver que eu vivo isso. Então, a felicidade inteligente está relacionada ao bem-estar, né? A promoção do bem-estar do ambiente em que a gente vive. Ora, aí a coisa começa a piorar mais ainda, né? Porque a pessoa está dizendo que ela diz assim, a felicidade inteligente e a saúde emocional está intimamente ligada à promoção do bem-estar para a sociedade. Olha, é uma frase muito bonitinha, né? Se a gente para e não analisa, né? Agora, o que é o problema, né? O que é uma amarra verbal que a gente não para ver isso daí, não analisa, e isso pode ser motivo de muita frustração na vida, é que essa frase, ela está dizendo o seguinte, que a minha felicidade e a minha saúde emocional, ela está intimamente ligada ao bem-estar, à promoção do bem-estar, ou seja, a promoção de toda uma sociedade, de todo um governo, né? ao bem-estar e aos ambientes que eu vivo. Ora, seria muito lindo, né? Se no mundo no mundo real, né, fosse esse mundo de conto de fadas, do qual eu vou esperar que o meio ambiente se adapte à melhor maravilha do mundo, que todo mundo vai ter essa contribuição para que isso impacte na minha felicidade, né? Aí eu vou ter essa felicidade inteligente e essa saúde emocional. Ora, seria muito bonitinho se fosse assim que acontecesse, mas para pensar, né? De repente uma pessoa está passando por um perrengue ali, sei lá, ela está com um filho doente em casa, ou ela está numa situação de extrema pobreza, ou ela está numa situação ali onde ela está limitada no ambiente dela, ela está vivendo num ambiente que não tem nada de bonito, não tem nada de bom em relação àquilo ali. E ela pensa, poxa, se a felicidade está ligada ao meu bem-estar, se a felicidade está ligada ao ambiente em que eu vivo, ferrou, cara. Eu não tenho chance, né? Porque a minha vocação está aqui agora. Eu vou ter que passar a vida toda vivendo esse tipo de sacrifício aqui que está na minha frente, que a vida me mandou, que a vida me entregou. Então, poxa, se a minha felicidade depende do meu bem-estar, ferrou, cara. Eu vou ser triste pro resto da vida. Olha que imbecilidade, né? Parece que para quem está com a vida toda tudo muito bem ali, está com os seus prazeres, né? Tá alcançando prazer o tempo todo, está desfrutando dos bens materiais, é ótimo. Olhar essa frase é a coisa mais linda do mundo, né? E agora? E as outras pessoas? E as pessoas que estão passando por um perrengue, as pessoas que estão passando por dificuldade ou em algum momento da sua vida vão passar por dificuldade? Então elas vão depender do ambiente para poder ser feliz? Elas vão depender do ambiente para encontrar o sentido da vida, para encontrar o centro da sua personalidade? É óbvio que não. É óbvio que não. Então esse psiquiatra famoso, né, que eu costumo dizer que ele inventa ali o mal do século e depois vende livro para solucionar o mal do século na vida das pessoas. Pronto, falei, né? Agora todo mundo já sabe de quem que eu estou falando, né? A gente tem que dar um passinho para trás e olhar, né, um pouco mais, né, para a realidade das pessoas, né? Eu não sei se você sabe, mas viveu um sujeito do qual eu admiro muito, é uma das pessoas que eu mais me inspiro, assim, que já não faz parte mais de nós aqui, mas foi chamado Viktor Frankl, né? Foi criador da logoterapia. A logoterapia é uma linha, né, da psicologia que, incrivelmente, né, lá na minha grade curricular dos 5 anos que eu vou estudar psicologia, incrivelmente não tem. Eu não sei porquê, não vou fazer conspiração, mas eu imagino que poxa, se a pessoa entende e coloca isso na sua vida, pronto, né? Não precisa mais das outras linhas, né? Afinal, poxa, eu tenho um olhar sobre a vida que abarca todas as outras, né? Talvez se eu ganhar consciência disso, eu percebo que o problema da minha vida não está mais, né? Na história que eu vivi, nos traumas que eu vivi ali com a minha mãe, com o meu pai, né? Pronto, não é isso. O ser humano pode ser maior do que isso.
De repente é por isso que não é colocado, né? Se acaba o problema, não precisa mais ter profissional para atender gente, né? Tá todo mundo com a vida resolvida, né? Agora esse sujeito, olha só, a experiência que esse sujeito viveu, né, diferente de muitos que ficaram ali vivendo na teoria, esse sujeito ele viveu num campo de concentração durante 4 anos da sua vida, perdeu tudo que tinha, perdeu sua família, perdeu sua esposa, perdeu seus pais, né, e escolheu ir para o campo de concentração porque ele já era um médico psiquiatra, podia ter ido para os Estados Unidos lecionar, sabendo que a sua família ia ali para o campo de concentração, né, porque eles eram judeus, ele resolveu ficar e acompanhar ali a sua família ali para não deixar eles para trás, né, tem toda uma história que eu não vou entrar aqui, porque senão a gente vai se prolongar, né, escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. E ele lá, dentro do campo e ele contando a sua história, né? Que dentro do campo de concentração, mesmo com todas as limitações, porque aqui eu estou pegando um exemplo exagerado, né? Que bom que a gente não vive mais nesse tempo, né? Mas ali, totalmente, né? Sem estética, né? Porque qual é a beleza que tem dentro de um campo de concentração, né? Lá, seres, né, humanos sendo mortos todo o tempo pela ordem de um ditador tirano, né? Então ali ele estava totalmente desprovido de beleza, de harmonia, né? Poderia a desesperança entrar totalmente no seu coração, como entrava na maioria de todos, afinal o ambiente impacta mesmo, não estou negando isso. Mas dali, depois relatando a sua história, ele mesmo conta no livro que ainda assim, ainda em meio a todo aquele caos, né, que induz à loucura, várias pessoas que ele conheceu ali conseguiram encontrar o sentido da sua vida mesmo em meio a todo aquele caos. Eu estou dizendo então com isso que a gente deve buscar isso? É óbvio que não, né? Isso deveria ser motivo para nós sermos mais gratos ainda de a gente não estar vivendo num tempo como esse, né? Ora, ontem mesmo eu estava conversando com um colega, poxa, você já parou para pensar, né? Agora com essas coisas que estão acontecendo aí lá, e, graças a Deus, né? Poxa, não estão aqui, né? Próximas da gente, mas... já parou para pensar? Poxa, lá no tempo dos nossos bisavós não tinha escolha, cara. Tu tinha que pegar e, olha, tu vai para uma guerra e pronto. Acabou, não tem o que fazer. Era uma realidade, não é uma invenção, não é coisa que está nos livros, né? Então, naquela época, eles viviam assim, né? Então, eu estou pegando um exemplo exagerado, é óbvio. Mas a gente passou agora, recentemente, por situações onde o ambiente nos limitava, né? A gente viveu, né, um período ali da Covid-19, a gente viveu um período de enchente agora. Então... quer dizer assim, que se a felicidade inteligente está ligada ao meu bem-estar, a minha saúde emocional está ligada ao meu bem-estar e o ambiente que eu vivo, então nesses momentos a gente não vai poder ser feliz, né? Nesses momentos a gente não vai poder encontrar o sentido da vida, né? Então é óbvio que não é isso, né? É óbvio que a gente tem que buscar outras coisas superiores em relação a isso, né? Mesmo quando tudo induz ao caos e à loucura, é o dever, você tem o dever, eu tenho o dever moral de encontrar o centro da nossa personalidade, de encontrar o sentido da vida. E o que o Viktor Frankl trazia, né, no seu livro como os 3 pilares para a gente encontrar o verdadeiro sentido da vida, né? E se vocês observarem, é isso que eu estou falando o tempo inteiro aqui, praticamente todas as lives, né? Ele tinha esses 3 pilares, né, que deram suporte para a criação da logoterapia, né? O amor a alguma pessoa, você amar alguém, ter alguém para quem amar, você servir a um ideal, né? Tem um ideal pelo qual você serve, pelo qual você norteia, pelo qual você coloca o centro da sua vida, e por fim, a aceitação do sofrimento inevitável da vida. Ora, com esse tripé, com esses 3 pilares, né? Viktor Frankl matou a charada, né? Porque isso está nas nossas mãos. Tem como eu amar alguém, né? Sei lá, eu tenho um filho, eu tenho uma esposa, um marido, um amigo, que seja. Eu sempre posso encontrar alguém para amar. Eu posso amar um mendigo na rua, doando uma comida para ele, né? Dando dinheiro para ele. Eu posso servir a um ideal, a uma causa, né? Sei lá, talvez o teu ideal seja buscar servir, trabalhar melhor. Talvez o teu ideal seja aprender e ensinar. Talvez o teu ideal seja cuidar e nutrir, né? Sempre tem como servir a um ideal, a algo que tu defende, né? E no fim, não menos importante, é a aceitação do sofrimento inevitável da vida. Ora, por definição, o final da nossa vida, de certa forma, é a ausência de saúde. Isso é um tipo de sofrimento. Então, é algo que não tem como escapar, ninguém escapa. Ou, às vezes, né, coisas que acontecem no trajeto, no percurso, e que a gente não tem como evitar porque não está no nosso controle, né?
Então, quando a gente consegue enxergar esses 3 pilares como o verdadeiro sentido da vida, né? E que isso é o que traz a felicidade e o nosso centro, não o que essas outras pessoas estão falando, que é o ambiente, que é o bem-estar, né? Tá para dizer assim, ó, poxa, se tu viver num ambiente onde só tem pessoas legais e se tu vive num sofá ali, né? Todo dia ali, né? Recebendo alguns prazeres da vida, pronto, isso é encontrar a felicidade inteligente, isso é ter a saúde emocional, né? Poxa, tá bom, aposta nisso aí para tu ver então, tomara que dê tudo certo. Agora, de repente, vai ter algum contexto da tua vida que tu não vai conseguir ter isso, né? Tu vai ser limitado pelo ambiente, então aí pronto, tu vai deixar de ser feliz. Ora, que grande besteira achar que isso é a felicidade humana, né? Que isso depende do teu bem-estar, do meio ambiente, né? Defendendo o meio ambiente, poxa, é óbvio que a gente deve cuidar do meio ambiente. Agora, eu posso passar uma vida inteira sendo um escroto que joga lixo pela minha janela, eu precisaria de 30, 40 vidas para conseguir alcançar o tanto de poluição que uma indústria gera. Então é óbvio que não está aí a solução, né? Eu não vou jogar lixo pela janela porque eu sou uma pessoa educada, porque eu tenho educação. Seria falta de educação se eu fizer isso. Agora não é aí que está a salvação, né? Querer dizer que a felicidade ela está ligada aí é uma distorção muito grande. É no fim das contas, no limite, tirar a força do ser humano. Quando o ambiente está ruindo, você pelo contrário, você é buscado, você é chamado a buscar o centro da tua vida. É nos momentos difíceis, né? Como aqui aconteceu, né? Da enchente, pessoas passando trabalho, ali você vai fazer o quê? Você vai cuidar para que o seu ambiente esteja perfeito? Não, você é chamado a buscar o centro da tua vida, indo lá ajudar, resgatar, ajudar pessoas, servindo comida para elas. Poxa, mas que besteira é essa de achar que o teu ambiente determina a tua felicidade? É quando o ambiente está ruindo, é que muitas vezes a força da nossa personalidade aparece. É quando a gente tem um amigo doente passando necessidade. É quando a nossa empresa está quebrando e a gente precisa estar ali colocando atos para que aquilo ali consiga se mudar aquele ambiente, mudar aquele resultado. É quando o nosso time está perdendo, lá, tomando de goleada, que a gente precisa olhar para os nossos companheiros. Poxa, vamos dar o nosso melhor para poder virar esse jogo. Mas olha se não é assim. É no momento em que os ambientes estão ruindo que aparece o centro da nossa personalidade, não o contrário, né? Por isso que daí, quando a gente, óbvio, né? Se é o meio ambiente, se é o bem-estar que impera na minha felicidade, pronto, eu dou poder aos tiranos, aí eles fazem o que eles querem, eles estão no nosso controle mental, né? Aí por isso que se sugere a criação do Ministério da Felicidade, né? Deixa eu falar com o ministro da Felicidade aqui para ver o que eu preciso para minha vida ser feliz. Poxa, mas tá de brincadeira, cara. Não é assim que as coisas são. Não tem como ser assim, né? Se o fundamento da minha vida não tá nas minhas mãos, ferrou, cara, ferrou. Eu vou viver uma vida amedrontado. Eu vou viver esperando o ambiente se adaptar. Eu vou viver esperando que a enchente passe. Eu vou viver esperando que a Covid passe para que eu possa finalmente ser feliz. Olha, mas que grande besteira. Não compremos essas ideias, né? Essas amarras verbais, são origens de frustrações. A gente tem que olhar para essas frases e parar de ficar achando, ai, que coisa bonitinha, vou compartilhar. E olhar e se questionar mesmo, cara. Olha, poxa, o que isso tem de verdade? Não tem nada, não é isso aí, não está aí. Infelizmente não está aí. É muito bonitinho, mas não está aí o sentido da vida, né? Que o sentido da nossa vida esteja realmente nas palavras de Viktor Frankl, ou se quiser pegar como exemplos, né, Madre Teresa, né, de Calcutá. Quem que vai aqui refutar que essa mulher viveu uma vida linda, né, dedicada, doada? Eu não vou ter a capacidade de ser como ela, talvez você que está me assistindo também não. Mas olha, que beleza tinha naquela vida, né? Passou uma vida inteira ali cuidando de pobres, cuidando dos doentes, e aí tu vai dizer que ali não tinha felicidade? Poxa, mas que grande besteira, né? Paremos de comprar essas ideias toscas de que a felicidade está relacionada ao nosso bem-estar e ao nosso ambiente. A gente coloque o centro da nossa vida, talvez nesses 3 pilares, né? Ter alguém para amar, né? Encontrar, servir a um ideal e aceitar finalmente aqueles sofrimentos que são inevitáveis, que pode chegar na vida de todo mundo, mas nem por isso a gente vai ficar de joelhos, né, na vida com a cabeça baixa, né? Ainda quando esses momentos cheguem, que a gente não fique de joelhos, que a gente erga a nossa cabeça e encontre o centro da nossa personalidade, mesmo quando tudo estiver ruindo. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa live de hoje, 223. Espero que tenham gostado. Mais tarde, entramos aí no final da tarde para a live 224, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.